Presta bem atenção, porque essa é uma das aulas mais cruciais desse treinamento. Eu digo que sem ela, todo o resto seu pode ir por água abaixo. E são erros extremamente comuns que a gente vê as clínicas cometerem e as secretárias cometerem. Porque tudo começa na mente. E da mente vai para o resto do mundo. Então, a primeira coisa que eu quero dizer é: você é o guardião, você é a guardiã da clínica, do acesso ao doutor, do acesso ao tratamento, de tudo que a clínica oferece. Sem passar por você, o paciente não vai ter esse acesso. Então, levanta essa autoestima, porque você é guardiã, você é o guardião. Você tem a função, o que é o guardião? O guardião é alguém que filtra. Então você tem uma função muito nobre. Os americanos, na língua inglesa, eles chamam essa função de gatekeeper. E que é o gatekeeper? Gate, portão. E keeper seria como se fosse o guardador, o guardião. Então, ou seja, a pessoa não tem como ter acesso ao portão da clínica sem passar por você. Você tem, portanto, uma função muito importante. Então, o primeiro ponto é levantar a autoestima. Eu sei que na rotina, às vezes, nem todo paciente, nem todo cliente, isso não é só para a clínica, isso no mundo como um todo de vendas, é muito comum alguns mitos, como o cliente sempre tem razão. Nunca que isso é verdade. Não é sempre que ele tem razão. Muitas vezes ele não tem, né? E só que são coisas que são propagadas e tudo isso vai baixando a autoestima da pessoa que está na função comercial, na função de vendas que a gente acabou de comentar na aula anterior. Então, levanta essa autoestima, porque para ter acesso, quem está precisando, né? A gente chega agora. Quem está precisando mais de quem? Ó, a gente vê de novo, muito comum, a gente vê o vendedor se humilhando atrás do cliente por conta daquele mito. Aquele mito de que o cliente tem sempre razão. Corta esse mito. Não tem dessa. Então, imagina que você atende, que você é secretária de uma clínica. Essa clínica, ela tem um tratamento. E esse tratamento, ele pode mudar a vida da pessoa. Você tem o doutor da sua clínica é muito bom, ou é uma cirurgia muito importante, ou enfim, o tratamento que for, você vai dominar o que é o tratamento da sua clínica. E imagina, se vem o paciente, esse paciente específico, que coisa boa, bom para o paciente, bom para a clínica. Mas quem é que tem mais? Quem que precisa mais de quem? Então, é importante você ter essa noção, porque pensa que um tratamento, ele pode, muitas vezes ele pode mudar uma vida. Aqui a caneta está dando um probleminha aqui, né? Mas ele pode mudar vidas, literalmente. E então, pensa que você tem um poder. E eu vejo que isso é uma grande responsabilidade, porque não adianta o doutor, a doutora ter muitos anos de estudo, ter investido em equipamentos caros, investido numa formação muito cara, numa clínica cara, toda a infraestrutura, e no final das contas o paciente não ter acesso. A clínica não ter acesso, por quê? Porque tem que passar por você. Então, veja, entenda essa relevância, e isso faz com que, olha que interessante, se você não traz o paciente para a clínica, todo esse investimento em anos de formação, todo esse investimento em estrutura, em equipamentos, ele foi jogado fora. Então, é, vamos pensar que não tem essa de que sempre tem razão. Nenhum dos lados tem sempre razão. A gente tem que ser sensato, né? Uma relação saudável, toda relação saudável ela tem que ter um certo equilíbrio, né? Tem um lado que ganha uma coisa, o outro lado ganha outra coisa, né? A clínica ela vai receber pagamento, o dinheirinho aqui. Em troca, a clínica vai oferecer um tratamento, né? Que pode, o quê? Mudar vidas. Então, lembre-se disso. E, por último, a atividade comercial, o mundo de vendas, ele é um jogo de números. Como assim um jogo de números? O que quer dizer ser um jogo de números?
Um jogo de números quer dizer o seguinte: quer dizer que, e a gente vai comentar isso daqui a pouquinho em alguns outros módulos aqui do nosso treinamento, mas tem com pessoas com consciências diferentes. Nem todo mundo que chega em contato, entra em contato com a clínica, já está pronto para comprar. Já está pronto para agendar, para marcar uma consulta, já sabe exatamente o que quer. Muita gente está numa fase inicial ainda de descoberta. Então, é, vamos colocar que você fala com 100 pessoas. Dessas 100 pessoas que chegam às vezes, que mandam mensagem no WhatsApp, vamos colocar que 40 pessoas dessas você consegue agendar. 40 de 100 é uma taxa de agendamento. A gente vai falar sobre métricas mais para frente, mas é uma taxa de agendamento de 40%. Dessas 40, digamos que você consiga agendar metade, 50%. Dessas que você agendou, digamos, vão comparecer. Então, ó, de 100 você agendou 40, 40% de agendamento. Dessas 40, 50% vão comparecer. Então, 50% de 40, 50% é metade do número. Portanto, você tem 20 comparecimentos. E a gente vai comentar, se a sua clínica tiver um protocolo, uma cirurgia, sessões, por exemplo, então ela vai ter a taxa de fechamento dela. Digamos que metade dos pacientes fechem, de novo 50%. Então você vai ter no final 10 pacientes, por exemplo, fechados, para 100 que chegaram. Isso é um exemplo até, varia isso muito do tipo de clínica, né? A gente tem estudos com relação a isso em várias clínicas, inclusive eu quero que você coloque nos comentários qual é o seu tipo de clínica, se você já sabe esses números da sua clínica, é, e qual é o tipo, porque isso varia muito, né? Mas veja, o que eu quero dizer com um jogo de números veja que você extraiu 10 de 100 que chegaram. E esses 90 foram perdidos. São pessoas que, no primeiro momento, né, a gente tem para recuperar também, mas em primeiro momento esses 90 foram perdidos. Ou seja, imagina, a cada 10 pessoas você consegue só trazer um, então são 9 rejeições, são 9 nãos que você escuta. E 9 nãos, 9 nãos, não dói, né? Então, é muito comum, a gente tem que trabalhar essa mentalidade, por isso que a primeira coisa que a gente falou foi levantar a autoestima. Um não, ele dói, por quê? Porque é uma rejeição, né? E a rejeição é algo que a nossa biologia evolutiva, ela programou a gente para não gostar de ser rejeitado. As pessoas não se sentem bem de serem rejeitadas. Trabalha essa visão de que é um jogo de números, que você vai ouvir 9 nãos, às vezes para um sim, ou às vezes até mais nãos para um sim, e que isso é normal no mundo de vendas. Então, se você já entra com essa mentalidade, quando você passar por essa rejeição, vai ficar muito mais fácil e é natural. Cada vez depois a gente vai trabalhando várias formas de recuperar, mas essa é a primeira parte. Você tem que estar com a mente blindada. Então, comenta aqui também como é que está a sua experiência, se você já ouviu muito não, se você pega muito paciente curioso, né? Se isso te deixa frustrado. Porém, espero que agora você lembre que o paciente precisa muito de você, a clínica precisa de você, a sua função é essencial.